Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar uma introdução sobre o processo de envelhecimento facial e o que ocorre nas estruturas da face, tá certo? Vamos lá. Para a gente entender, né, o que é o envelhecimento é um processo de mudança de características físicas e estruturais das, dos componentes da face, né, do víscero crânio. E ele possui duas divisões: os fatores intrínsecos, né, as influências intrínsecas, são os fatores biológicos, marcados pela oxidação, marcados pelos fatores genéticos, marcados pelos fatores endócrinos, enfim. E os fatores extrínsecos, que são os fatores ambientais, comportamentais, nossos hábitos, tabagismo, é, nossos hábitos de sono, nossos hábitos de alimentação e tudo mais. Os principais sinais que são evidenciados por conta de todos esses fatores são rugas, que a gente não vai mais chamar de rugas, vamos chamar de rítides, tá? A flacidez, as manchas e a perda de elasticidade. Essas manchas também nós vamos chamar de manchas senis, né? É, uma melanose senil. Dos tipos de envelhecimento ainda nós temos, dividindo eles é, sistematicamente, nós temos o intrínseco cronológico, determinado geneticamente, reduz a produção de colágeno e elastina, a renovação celular. É, lembrando que existe um limite que é, Haley, que contrapõe uma outra teoria de Alex Carrel, que dizia que as células se renovavam infinitamente. Mas não, as células não se dividem infinitamente. As células têm um limite, né? Esse limite é o limite do Mayhew. É, e ele provou na pesquisa dele que quando essas células chegam na sua 50ª, 70ª divisão, elas vão perdendo é, sua funcionabilidade, né? É, o que ocorre também é o encurtamento do telômero, né? Esse limite ele está diretamente ligado ao encurtamento do telômero e a ação da enzima telomerase sobre essa estrutura do DNA. Quando nós temos a divisão maior, nós temos a formação do fuso e nós temos o desenovelamento dessa estrutura, né, das estonas e tudo mais, onde entra a ação da, da telomerase, da transcriptase, da, e de outras enzimas, elas vão degradando o DNA, tá certo? E essa estrutura, né, do telômero, ele vai se encurtando e ele chega a um ponto, a esse limite, que a célula entra em apoptose por uma proteína chamada P, se eu não me engano, P. E essa a ação dessa proteína em relação
a, a outra proteína mensageira chamada M1 vai promover a morte celular programada, que nada mais é que a apoptose. Sobre o envelhecimento extrínseco, né? As influências ambientais, a exposição solar, o do fotoenvelhecimento. Lembrando que tem duas escalas que vocês precisam dar uma olhada, que é a escala de Glogó, né? A escala do envelhecimento de flacidez, que é a escala de Glogó, e a escala de Fitzpatrick relacionada à pigmentação melânica da pele. É, Sobre ainda o envelhecimento extrínseco, nós temos a poluição. Sobre a poluição, nós temos o estresse oxidativo, lembrando que quando nós temos esse material particulado que está na atmosfera, nós temos três divisões desses materiais particulados. Nós temos o MP10, o MP5 e o MP2,5 nanômetro. Quanto menor é essa partícula, maior é a capacidade dela percolar nos tecidos e chegar ao tecido vascular. Chegando ao tecido vascular, ela vai gerar uma resposta antigênica. Essa resposta antigênica de cunho, é, é, essa resposta antigênica de afinização gera o recrutamento de eosinófilos e macrófagos de tipo 3. Esses eosinófilos e macrófagos vão fazer a quimiotaxia de, por meio de NF-kappa-beta, a interleucina 1, interleucina 6, interleucina 5, interleucina 10, interleucina 22 e interleucina 17. Lembrando que interleucina 22 e 17 elas são relacionadas ao processo de reparação de tecido. Lembrando que nós temos os PAMPs, que é o padrão molecular relacionado a, a agentes, a agentes é, microbianos. E nós temos os DAMPs, que são relacionados aos danos teciduais, que é onde essas, essa, essas interleucinas vão agir. E o desequilíbrio entre a 17 e a 22 promove o agravamento da resposta, é, da resposta sintomática que gera. Por exemplo, um indivíduo com dermatite atópica, por exemplo, aumenta o prurido, aumenta o eritema, aumenta a descamação e aumenta a perda de uma proteína chamada eh, profilagrina, né? A profilagrina ela não matura em filagrina e não se transforma em estrato-córneo. Então, a perda de líquido desse paciente é muito maior, é, por conseguinte, insônia e todos os fatores que levam à sociabilidade desse paciente, que nós chamamos hoje de família atópica. Mas isso era só um adendo. É, o estilo de vida que eu já havia falado, a alimentação, o sono inadequados também levam a esse dano. Lembrando que quando nós temos uma baixa na produção de cortisol, nós temos um aumento
de fatores imunológicos reparativos, certo? Alterações no que tange a pele, né, a estrutura da pele. Nós temos na epiderme a redução da espessura dessa, desse tecido, a menor capacidade de retenção de água, ou seja, o tecido, o extrato córneo, ele diminui. Existe uma, um exame até que se faz, é, que é por um processo de bioimpedância, onde a gente mede o qual, o quanto esse extrato córneo tem de espessura, tá certo? E esse extrato ele determina inúmeras doenças, então, o agravamento de inúmeras doenças. Na derme, nós temos a perda de colágeno, né? A perda da produção de colágeno com estruturas mais reticuladas e elastina. A diminuição da vascularização, né? Os vasos eles perdem a elastância, perdem a complacência e com isso o aporte de oxigênio e o aporte de nutrientes a esse tecido vão diminuir. Então, nós temos também uma diminuição na funcionalidade desse tecido da derme. Na hipoderme, nós temos a redução do tecido adiposo e a perda do volume do contorno facial, que nós vamos falar em um outro momento, né? Dos coxins de gordura, tanto profundos quanto superficiais, que dão a estrutura que você tem, né? A forma do rosto que você tem. Lembrando que as primeiras fases desse, desse processo de envelhecimento falaremos daqui a alguns anos. Prevenindo o envelhecimento cutâneo, nós temos o quê? A higienização, hidratação, fotoproteção, alimentação adequada e hábitos saudáveis. Lembrando que, eu vou falar de novo, eu já devo ter falado em alguma live minha, que a pele ela não necessita de produtos exacerbadamente caros, produtos é, extremamente tecnológicos. Né, ela precisa de periodicidade. Por exemplo, na live eu dei o exemplo do shampoo Johnson para higienização, né? Para retirar toda aquela gordura e os materiais particulados que se depositam sobre a pele. A hidratação, o hipoglós de amêndoas e uma fotoproteção, que é um protetor solar, e no mínimo para a pele da face de fator 50 a 60. Mas caso não tenha, uma fotoproteção de 30 já está de um bom tamanho. Uma alimentação adequada para repor os antioxidantes que reduzem a oxidação causada pelos radicais livres e hábitos saudáveis para reparação de todos esses tecidos. Sobre as camadas anatômicas, a pele ela é dividida em 5 estruturas, né, de forma hierárquica. A superfície mais externa seria a pele, até as camadas mais profundas, que incluem o osso, os músculos e o esqueleto ósseo periósteo propriamente dito. Ainda dentro da divisão anatômica, a estrutura facial é composta por 5 camadas: a pele, formada pela epiderme, derme e a fáscia superficial; o subcutâneo, que contém a retinácula cutis, composta por tecido conjuntivo fibroso, além da face superficial, que envolve os lóbulos de gordura e conecta-se à face profunda e aos músculos.
o tão famoso SMAS, né, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, uma camada muscular aponeurótica que dá suporte ao tecido cutâneo, né, suporte, elasticidade e consistência propriamente dita. A gordura profunda, localizada abaixo dos ismados, contribuindo para o volume e sustentação dos pilares faciais, né? Já é uma estrutura arquitetônica da face. E mais profundamente, nós temos o periósteo e a face profunda, a camada mais interna, cobrindo os ossos faciais e continuando como ponto de fixação de estrutura, certo? Agora nós vamos falar do envelhecimento propriamente dito, dos sinais que ele apresenta é, na face, as 7 quedas de envelhecimento. Primeiro vamos ter a ptose palpebral, o, a formação do complexo jugal, ou seja, a perda de gordura do coxim infraorbicular, a formação do sulco nasojugal, que nada mais é do que suco lacrimal, né? É, a formação do suco nasolabial, que se estende da aba do nariz, né, até a comissura labial. A inversão, né, a falta de sustentação da comissura labial faz com que esse sorriso, o estômio tenha uma formação mais convexa. A formação do sulco lábio mentoniano, que é do lábio até a linha da região perdial, né? E a queda ptose do jaw, que nada mais é que o coxim mandibular inferior de gordura, né? Então, com isso, nós temos a perda da, do contorno facial, principalmente do terço inferior. Por atrito, nós temos também a perda de volume da região de CK3, CK2, CK1, a região malar, né, zigomática. É, nós temos a perda da formação, a perda do formato do ângulo do gônio da mandíbula. O jaw ele fica bem evidenciado após o sulco naso-mentoniano, naso-labial, com, com aquela bochecha de bulldog, como se fácil estivesse derretendo. Então, se você chega um paciente, por exemplo, entre os 45, 50 e tantos anos, é a primeira reclamação, a primeira frase que ele vai dizer, doutor, estou sentindo meu rosto derreter. Essa é a frase característica desse paciente. E a ptose da columela do nariz, da ponta nasal, né? Que compõem as 7 quedas do envelhecimento. Tá certo, pessoal? Então é isso que nós tínhamos para agora, neste momento. Acompanhem o Instagram, Thiago TH Soete, Soete, tá lá no slide. Vou postar já a, esse material na comunidade e também na plataforma do curso para vocês terem. Lembrando que terá uma avaliação, a primeira avaliação de vocês que é fundamental para que vocês consigam a certificação após
o término do curso. Serão duas avaliações, uma agora e a final, tá certo? Até mais e estudem. Lembrando que vocês têm que estudar as tabelas de classificação Fitzpatrick, de pigmentação melânica e a classificação de Global. Não esqueça.